Aconteceu também naqueles dias em que não havia rei em Israel, que houve um homem levita que, peregrinando aos lados da montanha de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Porém, a sua concubina adulterou contra ele e, deixando-o, foi para a casa de seu pai em Belém de Judá. Esteve ali alguns dias, a saber, 4 meses. E seu marido se levantou e foi atrás dela, para lhe falar ao coração e para tornar a trazê-la. E o seu moço e um par de jumentos iam com ele. Ela o levou à casa de seu pai, o qual, ao vê-lo, se alegrou por encontrar-se com ele. E seu sogro, o pai da moça, o deteve e ficou com ele 3 dias. E comeram, beberam, passaram ali a noite. E aconteceu que, ao 4º dia pela manhã, de madrugada, ele levantou-se para partir. Então o pai da moça disse a seu genro: fortalece o teu coração com um bocado de pão e depois partirás. Assentaram-se então, comeram juntos e beberam. E disse o pai da moça ao homem: te peço que ainda esta noite queiras passá-la aqui e alegre-se o teu coração. Porém o homem levantou-se para partir, mas seu sogro o convenceu a passar ali outra noite. E madrugando no 5º dia, pela manhã, para partir, disse o pai da moça: ora, conforta o teu coração. E detiveram-se até já declinar o dia e comeram juntos. Então o homem levantou-se para partir com a sua concubina e o seu moço, e disse-lhe seu sogro, o pai da moça: eis que já o dia declina, a tarde já vem chegando. Te peço que aqui passes a noite, eis que o dia já vai acabando. Passa aqui a noite e que o teu coração se alegre. Amanhã, de madrugada, levanta-te a caminhar e irás para a tua casa. Porém o homem não quis ali passar a noite, mas levantou-se, partiu e chegou até em frente de Jebus, que é Jerusalém, e com ele o par de jumentos bardados, como também a sua concubina. Estando, pois, já perto de Jebus, e tendo-se já declinado muito dia, disse o moço ao seu senhor: vamos agora e retiremo-nos a esta cidade dos Jebuseus, e passemos ali a noite. Porém disse-lhe o seu senhor: não nos retiraremos a nenhuma cidade estranha que não seja dos filhos de Israel, mas iremos até Gibeá. Disse mais a seu moço: vamos para um daqueles lugares e passemos a noite em Gibeá ou em Ramá. Seguiram então adiante, caminharam até o pôr do sol, próximo a Gibeá, que é cidade de Benjamim. Retiraram-se para lá, para passarem a noite em Gibeá. Então, entrando ele, assentou-se na praça da cidade, porque não houve quem os recolhesse em casa para ali passarem a noite. E eis que um velho homem vinha à tarde do seu trabalho do campo, e era este homem da montanha de Efraim, mas peregrinava em Gibeá. Eram, porém, os homens deste lugar, filhos de Benjamim. Levantando ele, pôs os olhos, viu a este viajante na praça da cidade, e disse o velho:
para onde vais? E de onde vens? E ele lhe disse: Viajamos de Belém de Judá até os lados da montanha de Efraim, de onde sou, porquanto fui a Belém de Judá. Porém agora vou à casa do Senhor, e ninguém há que me recolha em casa. Todavia temos palha e pasto para os nossos jumentos, e também pão e vinho há para mim, para a tua serva, e para o moço que vem com os teus servos. De coisa nenhuma há falta. Então disse o velho: Pai seja contigo. Tudo quanto te faltar, fique ao meu cargo. Tão somente não passes a noite na praça. E levou a sua casa e deu pasto aos jumentos. Depois, lavando os pés, comeram e beberam. Estando eles alegrando-se o seu coração, eis que os homens daquela cidade, homens que eram filhos de Belial, cercaram a casa e, batendo à porta, falaram ao velho senhor da casa, dizendo: Tira para fora o homem que entrou em tua casa, para que abusemos dele. E o homem, dono da casa, saiu a eles e disse-lhe: Não, meus irmãos, ora não façais semelhante mal, já que este homem entrou em minha casa, não façais tal loucura. Eis que a minha filha é virgem, e a concubina dele vos tirarei fora. Humilhai-a a elas e fazei delas o que parecer bem aos vossos olhos. Porém a este homem não façais essa loucura. Porém aqueles homens não quiseram ouvir o velho da casa. Então aquele homem pegou da sua concubina e lhe tirou para fora. E eles a forçaram e abusaram dela toda a noite, até pela manhã. Depois, ao amanhecer, a deixaram. Ao romper da manhã, veio a mulher e caiu à porta da casa daquele homem, onde estava seu senhor, e ficou ali até que se fez claro. Então, levantando-se seu senhor pela manhã e abrindo a porta da casa para seguir o seu caminho, viu que a mulher, sua concubina, estava caída à porta da casa, com as mãos na soleira da porta. E ele lhe disse: Levanta-te e vamos. Porém ela não respondeu. Então, levantando-se o homem, a pôs sobre o jumento e foi para o seu lugar. Chegando, pois, à sua casa, tomou um cutelo, pegou na sua concubina e a despedaçou com os seus ossos em 12 partes, e enviou-as por todos os termos de Israel. Sucedeu que cada um que via aquilo dizia: Nunca tal se fez, nem se viu, desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito, até o dia de hoje. Ponderai isto, considerai e falai. Então todos os filhos de Israel saíram, e a congregação se ajuntou perante o Senhor em Mispá, como se fosse um só homem, desde Dan até Bezeba, como também a terra de Gileade. E os principais de todo o povo de todas as tribos de Israel se apresentaram na congregação do povo de Deus, 400.000 homens de pé que tiravam a espada. Ouviram os filhos de Israel, haviam subido a Mispá, e disseram os filhos de Israel: Falai como sucedeu esta maldade. Então respondeu o homem levita, marido da mulher que foi morta, e disse: Cheguei com a minha concubina a Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite. Os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim
e cercaram a casa de noite. Intentaram me matar, violaram a minha concubina, de maneira que morreu. Então peguei na minha concubina e lhe fiz em pedaços, e enviei-as por toda a terra da herança de Israel, porquanto fizeram tal malefício e loucura nesta cidade. Eis que todos sois filhos de Israel. Dai aqui a vossa palavra e conselho. Então todo o povo se levantou como um só homem, dizendo: nenhum de nós irá à sua casa, nem nenhum de nós voltará à sua casa. Porém isto é o que faremos a Gibeá: procederemos contra ela por sorte. E todas as tribos de Israel tomaram 10 homens de cada 100, a 100, de cada 1.000 e 1.000, de cada 10.000, para providência, mantimento para o povo, para que, vindo ele a Gibeá de Benjamim, lhe façam conforme a toda a loucura que tem feito em Israel. E todas as tribos de Israel tomaremos 10 homens de cada 100, 100 de cada 1.000 e 1.000 de cada 10.000, para providenciarem mantimento para o povo, para que, vindo ele a Gibeá de Benjamim, lhe façam conforme a toda a loucura que tem feito em Israel. Assim ajuntaram-se contra esta cidade todos os homens de Israel, unidos como um só homem. E as tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim, dizendo: que maldade é esta que se fez entre vós? Nos dai, pois, agora aqueles homens, filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que os matemos e tiremos de Israel o mal. Porém os filhos de Benjamim não quiseram ouvir a voz de seus irmãos, os filhos de Israel. Antes os filhos de Benjamim se ajuntaram das cidades em Gibeá para saírem a pelejar contra os filhos de Israel. E contaram-se naquele dia os filhos de Benjamim das cidades 26.000 homens que tiravam a espada, fora os moradores de Gibeá, de que se contaram 700 homens escolhidos. Entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais atiravam com a funda uma pedra em um cabelo e não erravam. E contaram-se dos homens de Israel, afora os de Benjamim, 400.000 homens que tiravam da espada, e todos eles homens de guerra. Levantaram-se os filhos de Israel e subiram a Betel. Ali consultaram a Deus, dizendo: quem dentre nós subirá primeiro a pelejar contra Benjamim? E disse o Senhor: Judá subirá primeiro. Levantaram-se, pois, os filhos de Israel a peleja pela manhã, e acamparam-se contra Gibeá. E os homens de Israel saíram a peleja contra Benjamim, e os homens de Israel ordenaram a batalha contra eles ao pé de Gibeá. Então os filhos de Benjamim saíram a Gibeá, derrubaram por terra naquele dia 22.000 homens de Israel. Porém, esforçou-se o povo, isto é, os homens de Israel, e tornaram a ordenar a peleja no lugar onde, no primeiro dia, a tinham ordenado. Subiram os filhos de Israel e choraram perante o Senhor até a tarde. Perguntaram ao Senhor, dizendo: tornar-me-ei a chegar à peleja contra os filhos de Benjamim, meu irmão? E disse o Senhor: subi contra ele. Chegaram-se, pois, os filhos de Israel aos filhos de Benjamim no dia seguinte. Também os de Benjamim no dia seguinte lhe saíram ao encontro, fora de Gibeá, e derrubaram ainda por terra mais 18.000 homens, todos dos que tiravam a espada. Então todos os filhos de Israel e todo o povo subiram e vieram a Betel e choraram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia até a tarde, e ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, porquanto a arca da aliança de Deus estava ali naqueles dias.
E Finéas, filho de Eleazar, filho de Arão, estava perante ele naqueles dias, dizendo: Tornarei ainda a pelejar contra os filhos de Benjamim, meus irmãos, ou pararei? E disse o Senhor: Subi, que amanhã eu te entregarei na mão. Então Israel pôs emboscada em redor de Gibeá. E subiram os filhos de Israel ao terceiro dia contra os filhos de Benjamim e ordenaram a peleja junto a Gibeá, como das outras vezes. Então os filhos de Benjamim saíram ao encontro do povo e, afastando-se da cidade, começaram a ferir alguns do povo, matando-os, como das outras vezes, pelos caminhos, um dos quais sobe para Betel e outro para Gibeá. Pelo campo, uns 30 homens, uns 30 dos homens de Israel. Então os filhos de Benjamim disseram: Estão derrotados diante de nós, como antes. Porém os filhos de Israel disseram: Fujamos e desviemo-los da cidade para os caminhos. Então todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar, ordenaram a batalha em Baal-Tamar, e a emboscada de Israel saiu do seu lugar da caverna de Gibeá. 10.000 homens escolhidos de todo Israel vieram contra Gibeá, e a batalha se agravou, porém eles não sabiam o mal que lhes sobreviria. Então feriu o Senhor a Benjamim diante de Israel, destruíram os filhos de Israel. E destruíram os filhos de Israel naquele dia 25.100 homens de Benjamim e todos dos que tiravam a espada. Viram os filhos de Benjamim que estavam feridos, porque os homens de Israel fugiram dos benjamitas, porquanto estavam confiados na emboscada que havia posto contra Gibeá. E a emboscada se apressou e atacou Gibeá, e a emboscada avançou contra ela e feriu ao fio da espada toda a cidade. Os homens de Israel tinham um sinal determinado com a emboscada, que era fazer levantar da cidade uma grande nuvem de fumaça. Viraram-se, pois, os homens de Israel da peleja, quando Benjamim já começava a ferir dos homens de Israel quase 30 homens, pois diziam: já infalivelmente estão derrotados diante de nós, como na batalha passada. Então a nuvem da fumaça começou a se levantar da cidade. Benjamim, ao olhar para trás de si, eis que a fumaça da cidade subiu ao céu, e os homens de Israel viraram os rostos, e os homens de Benjamim pasmaram, porque viram que o mal lhe tocou, e viraram as costas de diante dos homens de Israel para o caminho do deserto. Porém a batalha os apertou, e os que saíam das cidades os destruíram no meio deles. E cercaram aos de Benjamim, e os perseguiram, e à vontade os pisaram até diante de Gibeá, para o nascente do sol. Caíram de Benjamim 18.000 homens, todos estes sendo homens valentes. Então viraram as costas e fugiram para o deserto próximo ao rochedo de Rimon. Alcançaram ainda deles pelos caminhos uns 5.000 homens, e de perto os seguiram até Gidom, e feriram deles 2.000 homens. Todos os que caíram de Benjamim naquele dia foram 25.000 homens que tiravam a espada, todos eles homens valentes. Porém 600 homens viraram as costas e fugiram para o deserto junto ao rochedo de Rimon, e ficaram no rochedo de Rimon 4 vezes. Os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim e os feriram ao fio da espada, desde os homens da cidade até aos animais, até a tudo quanto se achava, como também a todas as cidades. Quantas acharam, puseram fogo.